Doutor Augusto Ataíde, muito obrigado por nos receber aqui na casa e por ter aceito o convite para esta entrevista que tem umas regras tradicionais que fomos gerando de trabalho em trabalho, já vão algumas dezenas. Quem é Augusto Ataíde? O quarto, penso eu, na dinastia dos Augusto Ataídes, não é? Sim, sim, o quarto. Antes de mais, muito obrigado pela honra que me é feita, que me é dada, a mim e à família, de poder participar neste programa e ser entrevistado por tão ilustre personalidade da vida pública e cultural e jurídica açoriana. Ora, o advogado tem esta tendência para o exagero, não é? Não é da advocacia, é de família. É família. Mas, muito obrigado. Embora não fosse exagero neste caso. Bom, era uma exceção à regra. Mas nunca se é bom juiz em causa própria, quando nos autodefinimos. Mas de onde é que nasceu este Augusto Ataíde? O quarto de nome, como diria o nasci em Lisboa em 8 de novembro de 1965, faço agora em breve 49 anos. Diga uma coisa, e onde é que nasceu em Lisboa? Nasci concretamente na clínica da Cruz Vermelha em Benfica. Embora depois fui registado na Lapa, os meus pais residiam lá no bairro da Lapa, ali ao pé da Basílica da Estrela, e portanto acabei por ser registado. O seu avô não morava aí? O meu avô não, o famoso Augusto Ataíde II, não é? Enfim, um dos empresários mais dinâmicos que esta terra teve. Sim. O meu avô residia no Palácio Pombal, ali na Rua do Alecrim, residiu durante muitos anos, depois acabou por morrer na Rua João de Deus, à Estrela, onde eu esse palácio nasci. Onde esteve o Junot, penso eu. Sem dúvida. Quando foi das invasões francesas. Sem dúvida. O Junot entra em Lisboa, instala-se naquele palácio que eu não tenho bem a certeza se era ainda do Barão de Quintela ou se já era da família do Monteiro dos Milhões, que depois entronca por um casamento da respectiva filha com um dos marqueses de Pombal. Já não tenho a certeza, mas enfim. Mas no tempo do meu avô, anos 40, 50, esse palácio era um palácio que pertencia ao marquês de Pombal, pai do atual marquês, Dom Sebastião Taune Lorena, e meu avô residia aí, meu pai, enfim... Frequentou essa casa alguma vez, ou quando nasceu já o avô já não... Infelizmente eu não conheci o meu avô, ele morreu 6 meses ou 7 antes de eu nascer, embora ele soubesse que eu vinha aí, e eu chamo Augusto porque ele, enfim, fazia muita questão nisso, e também foi uma homenagem do meu pai e da minha mãe à figura do meu avô, e também à família, enfim, aos outros Augustos lá para trás. Mas infelizmente não conheci esta casa. Vamos lá ver. Então, o doutor Augusto Ataíde nasce em Lisboa, sua mãe, genuína daqui, de uma família que vem do tempo de povoamento, o seu pai, outra família que vem do tempo de povoamento, fica muito tempo em Lisboa. O meu pai? Não, eu vivo em Lisboa hoje em dia, mas venho praticamente todos os meses passar quase 5 Mas na altura em que nasce, viveu muito tempo em Lisboa. Na altura nasci e vivi lá praticamente o ano todo. Eu vinha cá no verão, sobretudo. Os seus pais vinham sempre? Os pais vinham sempre, praticamente todos os meses, ou todos os 2, 3 meses. E depois há um momento, em 1974, 75, em que vamos para a França e depois Brasil. Durante 8 anos vivemos fora de Portugal. Mas o seu pai era secretário de Estado do governo de Marcelo Caetano. Sim. Eu fui recebido por ele, tive a honra de ser recebido por ele como vereador da Câmara de Ponta Delgada. Enfim, um episódio que já contei várias vezes. E portanto, em 74, antes de 74, 75, estudou sempre em Lisboa. Sempre em Lisboa, mas a referência familiar e a nossa casa de família e as nossas raízes e a nossa referência é sempre São Miguel e Ponta Delgada em particular. Aliás, é 8 bisavós, 7 são daqui, portanto eu sou 7 oitavos. A gente já lá vai. Diga uma coisa, em Lisboa, de onde é que estuda? Ora bem, comecei por estudar, enfim, na infantil, na escola da Maria Ulrich, na altura, ainda hoje, aliás, no calçada do Poço dos Negros, depois numa escola primária chamada O Lar da Criança, depois veio a Revolução, aí fomos para a França, onde passei a estudar no ensino francês, depois no Brasil, no Rio de Janeiro, no Lycée Molière, e depois acabei aqui no Liceu Charles Pierre, antes de fazer a admissão ao curso de Direito na Universidade Católica de Lisboa. Na Católica? Forma-se em Direito? Sim, na Católica, aqui em Lisboa. Depois
a sua atividade é como advogado em Lisboa? Sim, sempre. Fiz o estágio na altura com um grande amigo da família, que infelizmente já não está cá, que era o Dr. Paulo Loundes Marques, nosso colega, e trabalhei durante 7 anos, praticamente, 6 anos e meio, na sociedade de advogados que ele tinha com outro colega nosso, Dr. Jorge Abreu e Marques e Associados. Depois, em 1997, mais concretamente dia 3 de fevereiro, abri um escritório com um colega, o Dr. Paulo Cruz Almeida, o qual escritório esse começou por ser um escritório, enfim, em que estávamos em partilha de custos e despesas. Depois passámos a ser uma sociedade, Almeida e Ataíde, e seguidamente, ao internacionalizarmos o escritório, acabámos por ser um escritório associado de um dos maiores escritórios do Reino Unido e de Londres, que é o Canadis, primeiro associados, e agora hoje em dia somos, digamos, a filial portuguesa chamada Canadis Portugal, com sede ali nas Amoreiras, em Lisboa. Portanto, o seu pai, professor universitário, antigo governante, grande gestor bancário, como é que conviviam em termos familiares e profissionais? Muito bem, muito bem. Eu devo dizer que, além de termos grandes afinidades do ponto de vista profissional, embora, enfim, meu pai nunca tenha estudado advocacia e eu não era propriamente, nem sou um gestor bancário ou um administrador de bancos, de instituições de crédito, mas para lá disso tivemos sempre uma relação, tanto profissional como pessoal, excelente. Eu, aliás, acho que seria sempre amigo daquela pessoa e ele meu amigo, independentemente da relação biológica e de afeto entre pai e filho. Portanto, houve sempre uma relação extremamente boa. Eu, aliás, tudo o que sou devo a ele e guardo da memória. Ele era um homem de família, era estruturalmente um homem de família. Estruturalmente. Ele dizia, aliás, em francês, para mim, e referindo-se a este jardim, a esta casa, para mim isto constitui a forteresse familiar, quer dizer, é a referência, é a base, é a solidez das referências estéticas, éticas, pessoais, das vivências inconscientes, mas que nos habitam na nossa inconsciente, na nossa vida. Quando regressam do Brasil, voltaram para Lisboa ou vieram para São Miguel? Não, fomos sempre a Lisboa, vinhamos cá sempre, como um pouco referi, mesmo no Brasil, vinhamos cá nos Natais, vinhamos cá em dezembro, estávamos cá 2, 3 meses, nas férias grandes do Brasil, que são no fundo, ao contrário, porque o inverno lá é quando é cá verão e vice-versa, mas enfim, vinhamos cá entre dezembro e fevereiro, e depois voltámos do Brasil para Lisboa, onde então ficámos a residir numa casa que já era da madrasta da minha avó Maria da Graça Jardim Ataíde, que é onde a minha mãe reside. Ficámos a viver aí na casa, uma casa no Príncipe Real, ali na zona do Príncipe Real, na rua Cecília de Sousa. O ambiente político era santíssimo, não é? Quando regressaram. Sim. Notou alguma reação pelo facto de serem dele ter sido secretário de Estado ou de ser uma figura conhecida? Não, devo dizer... nas suas relações entre colegas, na sua vida profissional, alguma vez sentiu alguma reação menos correta em relação... Não, absolutamente nada. Portanto, integraram-se completamente? Perfeitamente. Eu penso até, eu devo dizer, isto é uma opinião meramente pessoal, que a Terceira República é extremamente aberta, tolerante e até acolhedora e compreensiva. Portanto, não houve qualquer conotação ou qualquer, digamos, relacionamento ou endosso de qualquer carga de animosidade ou negativa pelo facto do pai ter sido durante 4 anos secretário de Estado. Primeiro da Juventude e Desportos e depois da Educação, Instrução e Cultura. Não. Penso que a experiência de vida, a experiência profissional, o seu currículo e também a sua personalidade, que estava no fundo, e agora cá está, nunca se é bom juiz em causa própria, mas que estava, penso eu dizê-lo sem, enfim, excesso ou exagero, que estava num patamar acima das circunstâncias históricas ou políticas, e também tendo em conta que era um homem que preocupava-se muito com o respeito do outro e com a relação, digamos, de dignificar o outro. Era um homem que praticava aquela máxima do Vinícius de Moraes, que a vida é a arte do encontro. E portanto, não, nessa medida eu penso que nada aconteceu negativo e nesse campo, e também eu nunca senti.
Nunca senti isso. Podíamos agora falar no seu casamento, que casou, portanto, no continente. Sim, casei em 1993 com a minha mulher, Maria Joana de Siqueira, agora Siqueira Ataí, depois do casamento, que era a filha de um embaixador de Portugal. Eu penso que seria das pessoas, enfim, dos grandes embaixadores de Portugal que houve nos últimos 25 anos do século XX, o embaixador António de Siqueira Freire, que foi, no fundo, um pouco um precursor da diplomacia económica. E de onde é que se conhecem? Deixe-me dizer. Nós conhecemos... Para satisfazer esta curiosidade. Curiosamente, eu sempre gostei muito de ópera, de música clássica. E a Joana é cantora de ópera, tem a paixão da ópera. E foi essa dimensão, digamos, estética e essa sensibilidade artística, embora eu não toco nada, nem canto, mas enfim, de qualquer maneira foi essa sensibilidade que nos aproximou. Ela veio cá, aliás, a um festival internacional de música, em 1990, a um concerto de Liliana Cotrubas, aqui. Eu não estava aqui, mas depois os meus pais convidaram-na para os meus anos, para os meus 25 anos, daí uns meses, e ela não estava em Lisboa. Depois os pais convidaram-me a mim em fevereiro para os anos dela, depois aí encontramos e a partir daí foi o cu de futebol. Nem mais. Casa e quantos filhos tem? Um filho. Mas António Ascenso. Ascenso, aliás, é um nome muito da família Siqueira, é um nome que eles têm na família desde o século XV, mais ou menos, e pronto, tem agora 16 anos, estuda nos Salesianos ali no Estoril e possivelmente seguirá também o curso de Direito, para já, enfim, está no 11º ano. O doutor Augusto Ataíde recebeu nesta casa o atual Príncipe de Mónaco. Sim. Ainda com o pai muito doente, ainda não era mas já o tratava por Monsenhor, porque eu tive a honra de ser convidado para o jantar aqui nesta casa e vi-o tratá-lo por Monsenhor em vez de Alteza. Porquê? Porque era essa a diferença de tratamento? Basicamente porque foi-me comunicado pelo protocolo do Principado de Mónaco que era o tratamento que se lhe daria a ele, embora ele não fosse ainda príncipe reinante na altura. E que era um tratamento de cortesia que lhe era dado. Eu seguia um pouco a regra do protocolo monegasco. Por outro lado, ele também ainda era Duque de Valentinois, com o título que usava, e príncipe herdeiro, mas já partilhava responsabilidades com o príncipe Rainier na altura, a nível, digamos, de representação, embora ainda num segundo plano na altura. Mas, portanto, fui levado a isso pelo protocolo monegasco e segui. E por que foi que o convidou? Ora bem, o Príncipe Alberto de Mónaco... Se pode revelar isso? Claro, não é? com certeza, com o maior dos gostos. O Príncipe Alberto de Mónaco veio cá, na altura, a convite da então Presidente da Câmara de Ponta Delgada, doutora Berta Cabral, para celebrar o último centenário das várias visitas do Príncipe Alberto I, seu bisavô, a Ponta Delgada. E a última deu-se em 1904, portanto em 2004, 100 anos depois, a Câmara Municipal, enfim, o município, entenderam convidá-lo. Ele aceitou por várias razões, não só porque tem uma especial predileção pela imagem, pela figura e pelo testemunho e legado histórico e científico desse grande homem e cientista oceanógrafo que foi o Príncipe Alberto I, mas também porque entendeu que na linha e na senda dessa relação histórica com os Açores, ele também era herdeiro dessa relação e tinha muito gosto em reatá-la e aproveitou essa ocasião para cá vir. Além disso, havia também, como uma das metas e objetivos da visita dele cá, a inauguração de um busto do Príncipe Alberto I, por ele, Príncipe Alberto II, ainda não era Príncipe Alberto II, era Príncipe herdeiro, e busto este que se encontra ali ao pé do Clube Naval. Portanto, esta foi a razão. Na altura, o município perguntou-me, já que eu tinha relações com ele e com o Cônsul-Geral de Mónaco em Portugal, o meu querido amigo Henrique Polignac de Barros, se eu podia transmitir o convite, até porque deu-se a feliz coincidência, a dado momento, haver um almoço nas necessidades oferecido pelo então Ministro dos Estrangeiros, Dr. Durão Barroso, e eu fui convidado e aqui as autoridades municipais souberam que eu iria lá e, portanto, programava-se que a visita para novembro de 2004, este almoço foi em abril de 2004, portanto, havia uns meses largos para preparar ainda a visita, para dar ao Príncipe Alberto a possibilidade de, enfim, também ajeitar a sua agenda. E, portanto, eu fui portador logo, nesse mês de abril de 2004, do convite que ofereci, que entreguei no fim do almoço.
E, portanto, foi esse, digamos, o contexto em que nasceu a visita do Príncipe Alberto. Foi agradável tê-lo aqui neste palácio. Uma imensa honra. Ficou aqui num quarto onde fica sempre Sua Alteza Real, o Duque de Bragança, quando nos dá a honra de vir cá a casa e ficar cá em casa. E, portanto, foi uma imensa honra, foi um gosto tê-lo cá. Ainda por cima, não só numa perspectiva institucional, foi um imenso prazer, como também numa ótica mais particular e privada, conhecê-lo como Grand Seigneur que é, tem a simplicidade e a grandeza dos verdadeiros Grand Seigneurs, e foi uma grande felicidade. Ele veio na altura com o diretor do Museu Oceanográfico de Mónaco, Jean Jaubert, e além disso... O doutor sentou-me ao lado desse diretor do Jean Jaubert, e tive a felicidade de poder trocar impressões com esse homem de ciência e ele a felicidade de ter o meu querido amigo, o Dr. Neles Bento, ao pé. Doutor Augusto Atilio, de determinada altura, entre os monárquicos, o senhor começa a ser tratado por Conde de Albuquerque. Ora, se apercebe bem alguma coisa de genealogia, a Condessa de Albuquerque ainda é viva, que é a senhora sua mãe. Como é que ultrapassa essa geração? O que é que aconteceu? Bom, eu penso que uma questão prévia. Os títulos de nobreza usados em República revestem um valor meramente moral, claro, de referência ética. São como... digamos, primeiras edições de Lusíadas, quer dizer, que nós temos nas estantes, portanto, são referências morais, ou que devem ser referências morais, que fazem parte do património de uma família cultural e até, porventura, até espiritual. Seguidamente, devo dizer que penso que os títulos podem ser usados numa ótica, digamos, identitária, até de acordo com o artigo da atual Constituição, que prevê o direito à identidade e, portanto, enfim, nessa medida acho que devem ser usados, ou podem ser usados, ou aceites, para lá até, digamos, do reconhecimento pelos monárquicos. Acho que podem ser um pouco usados ou reconhecidos de uma ótica identitária da pessoa, atrever-me a dizer urbi et orbi. Aliás, como sabemos, há vários tribunais, no caso de reconhecimento, digamos, à eficácia jurídica do direito ao uso de títulos mobiliários, que é um direito meramente particular e privado no âmbito jurídico atual em Portugal, há tribunais, órgãos de soberania, que reconhecem a eficácia jurídica do direito ao uso desses títulos. Será o caso, por exemplo, de algumas marcas de vinho que tiveram que mudar os seus rótulos porque o titular, cujo direito era meramente particular e reconhecido numa base privada, reclamou não ter sido consultado. Tipo direitos de autor ou direitos de propriedade. Portanto, é muito curioso porque não há um direito ao uso, embora haja um reconhecimento da eficácia jurídica perante certas situações concretas. Porque se reconhece bem ou mal que faz parte da identidade de uma família, de uma pessoa ou de uma tradição, também ela é fonte de direito e do vasto direito à identidade que a Constituição prevê. Bom, dito isto, quanto à questão concreta que o Sr. me colocou, há na praxe e na tradição portuguesa, digamos, a possibilidade para um titular que tenha um ou mais títulos renunciar ou abdicar a favor do seu herdeiro. E foi o caso da minha mãe. A minha mãe renunciar em vida e, portanto, permitir o direito ao uso se, obviamente, o Conselho de Nobreza e o Instituto da Nobreza Portuguesa e, enfim, subsidiariamente presididos e com poderes delegados o chefe da Nobreza e da Casa Real, que é o Sua Alteza Real do Duque de Bragança, assim o entenderem, portanto, cumpridas as regras tradicionais e vigentes até 5 de outubro de 1910, à meia-noite, se assim for, e se de facto houver o chamado pacto de família em que o titular renuncia a favor do seu sucessor em sua vida, pois geralmente isso é aceito, é confirmado por esta espécie, digamos, de tribunal misturado com cartório, com registro, que é, no fundo, o Instituto da Nobreza Portuguesa e, portanto, dentro da praxe e do seguimento das regras e dos costumes da monarquia até 5 de outubro de 1910, dá-se essa transmissão. E uma coisa, portanto, é algo normal, digamos. No estrangeiro, em monarquias como a Espanha, ou a Bélgica, ou a Dinamarca, ou a Inglaterra, é reconhecido como Conde de Albuquerque, é recebido como tal?
Com as honras próprias do Estatuto de Conde. Dentro digamos, nos países que são monarquias, sem dúvida alguma. Nos países que não são monarquias, no âmbito, digamos, das associações nobiliárquicas e tradicionais desses países, mesmo sendo repúblicas, sim, também. Portanto, mas eu devo frisar que, embora considere importante esta realidade e esta herança, este legado moral que não renego e que me honra e que procurarei sempre passar às gerações abaixo, a seguir, eu considero que sou meramente um elo de ligação na cadeia de união intemporal. E, portanto, acho que estas realidades devem ser vistas como um motivo de honra, mas também como uma razão e motivo de obrigações e do cumprimento e cumprimento ético. Enfim, não somos todos perfeitos e eu não estou a querer ser aqui um santo, mas dentro do bom senso e dos limites normais, seria visto como um motivo que não nos deve esmagar como pessoa, mas que nos deve apontar uma direção ética, moral e até estruturante para a pessoa e para a família. Não é? Penso que essa qualidade, aliada, enfim, às famílias a que pertence, quer do lado do pai, quer da mãe, há uma certa empatia, ou talvez mais, com a Ordem de Malta. Sim. Cabe-me, com uma honra, durante esta vida, de servir a Ordem Soberana Militar de Malta, sendo presidente já há 9 anos, praticamente, do Conselho Diretivo dessa instituição em Portugal, da Associação Portuguesa, que representa, na estrutura da sociedade civil, a Ordem de Malta, que no fundo é um elemento, é um ente fundador, ou que contribuiu para a fundação do Estado português. É uma ordem soberana, ainda hoje. É uma ordem soberana, tem relações diplomáticas com 105 Estados e organizações internacionais. Em Portugal temos um embaixador acreditado junto do Governo da República Portuguesa e do Presidente da República, Sua Excelência, o meu querido amigo, Sua Excelência, o embaixador Dr. Miguel de Polignac de Barros, primo também do Príncipe Alberto II e de Mónaco e, aliás, irmão do Cônsul-Geral de Mónaco cá. Nessa qualidade, o senhor conseguiu trazer a São Miguel, aliás, usando o vício do seu pai e dos seus avós, puxando sempre tudo para a sua terra, conseguiu trazer uma grande cerimónia da Ordem de Malta na Igreja de São José. Sim. Em que esteve presente o infante Dom Miguel. Sim. Qual é a posição da Casa Real Portuguesa na Ordem de Malta? No caso concreto, o infante Dom Miguel. O infante Dom Miguel foi meu antecessor nestas funções. Foi presidente do Conselho Diretivo da Associação Portuguesa, que é uma associação de direito privado e PSS em Portugal, embora depois integrada na estrutura internacional da Ordem, e foi meu antecessor, como referi, nestas funções, mas não foi enquanto infante, foi enquanto cidadão português que foi eleito por uma associação de direito privado portuguesa. Deu-se essa coincidência. Numa ótica, digamos, de relacionamento entre a Ordem de Malta e a Casa Real de Bragança, poder-se dizer o seguinte: a Ordem de Malta é uma monarquia constitucional viva. Só podem ser eleitos príncipes e grão-mestres os cavaleiros ditos de justiça, que são no fundo frades, com 3 votos de castidade, obediência e pobreza. Há cerca de 65, 70 no mundo. Bom. Há, como é uma monarquia constitucional eletiva e que, com uma forte tradição aristocrática e tradicional no mundo todo e na Europa em particular, onde a Ordem de Malta, embora não tenha nasceu em São João de Jerusalém, mas onde tivemos sempre uma forte relação, digamos, sociológica e enfim, até jurídica e tradicional, sendo uma instituição europeia na sua raiz, enfim, ou semi-europeia na sua raiz, por grande parte dos cavaleiros eram recrutados das famílias tradicionais europeias, a Ordem tem, no mundo de hoje, uma boa relação com as casas reais e, aliás, com todos os Estados com quem tem boas relações, com quem tem relações diplomáticas e outros, mas em particular com o mundo da tradição europeia. Nesse setor, com as monarquias europeias, há uma belíssima relação, com as casas reais, mesmo não reinantes, também, e em Portugal, desde sempre houve uma belíssima relação entre a Casa Real e a Ordem de Malta, na altura, enfim, até 1834, com o priorado do Crato. Grande parte dos filhos mais novos da Casa Real, dos infantes, eram, a partir do século XVIII, XIX, grão-priores do Crato, portanto havia uma ligação institucional entre a Casa Real e a Ordem.
embora os cavaleiros de Malta devessem obediência ao príncipe grão-mestre, que estava primeiro na Terra Santa, depois em Rhodes e mais tarde em Malta, e agora por fim em Roma. E, portanto, há uma boa relação entre a Casa de Bragança e a Ordem de Malta, porque ambas, no fundo, acabam, embora com missões e posturas diferentes, mas ambas acabam por navegar no mundo tradicional em águas comuns. Diga uma coisa, satisfaça-me esta curiosidade. O infante Dom Miguel, quando aqui esteve, parecia-me que tinha um uniforme diferente de todos os mais. Sim. E é verdade. Sim, é verdade. Diria que 3 fardas na Ordem de Malta. Há a farda de trabalho, quando há as grandes peregrinações internacionais, porque há pouco não referi, mas a Ordem de Malta tem como missão fundamental, além da defesa da fé, tem também como missão fundamental o que é chamado obsequium pauperum, portanto o apoio aos mais favorecidos, àqueles que nós chamamos Nossos Senhores dos pobres e dos favorecidos. Essa é a meta desde há 9 séculos. Há 3 fardas. Há uma farda de trabalho, que nós, por exemplo, usamos nos campos de trabalho na grande peregrinação mundial da Ordem Internacional que se dá em Lourdes, no sul de França, ao pé de Toulouse, nos Pyrénées Atlantiques. É a grande peregrinação que ocorre sempre no primeiro fim de semana de maio, e há cerca de 5 ou 4 mil cavaleiros e milhares de voluntários, enfim, é um espetáculo impressionante. Depois há os hábitos de igreja, que é aquela túnica preta com a cruz octógona, símbolo da Ordem desde sempre, porque era o símbolo da cidade de Amalfi, e foi um grupo de comerciantes de Amalfi que dotou o primeiro asilo, ainda na altura, em 1099, no século XI, gerido, digamos assim se pode dizer, por monges beneditinos da Ordem de São Bento, e depois, quando, 15 anos depois, em 1113, e daí os 900 anos celebrados o ano passado, em 2013, quando esse grupo se autonomiza e tem regra própria, doada ou dotada de regra própria, outorgada, melhor dizendo, por uma bula do Papa Pascoal II, então a cruz octógona passa a ser o elemento e o símbolo identificativo da instituição. E é assim até hoje. Mas isto para, sem me querer perder, isto para dizer que, sim, há, portanto, a terceira farda, que é a farda de gala, que é aquela que Sua Alteza Real Infante Dom Miguel, Duque de Viseu, e Presidente de Honra da Assembleia Portuguesa, usava nesse dia. Além disso, estava com a Gran Cruz, vai ali o Gran Cruz da Honra e Devoção, que é uma das dignidades da Ordem, e também com a Gran Cruz de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, Ordem, hoje em dia, privada da Casa de Bragança, e de que ele até há muito pouco tempo era chanceler, ou ainda é chanceler, e Sua Alteza Real o Infante, o Dom Duarte de Bragança, é o grão-mestre, no fundo. Vou-lhe fazer uma última pergunta, já agora, deixar de massacrar com estas perguntas todas. É um prazer, não só estar aqui consigo, mas também falar sobre estes temas. Conheceu o atual Papa? Sim. Conviveu com ele, pelo menos há algum tempo, porque eu tenho fotografias e publiquei já no Facebook uma dessas fotografias. Foi uma honra para esta terra ter um açoriano, enfim, é uma imensa honra. Dessa estirpe. É uma imensa honra ser açoriano. Que tal é ele, que tal é este Papa? No convívio, nesse convívio em que... É realmente um contacto inesquecível. Eu tive a honra de assistir à missa na casa de Santa Marta, onde o Santo Padre reside, e onde celebra a missa 4 a 5 manhãs durante a semana, e aceitando um grupo de cerca de umas 50 pessoas. Bom, depois da celebração da missa, ele é que celebra a missa e prefere a homilia. No fim, estamos ali em oração e ele vem da sacristia e senta-se ao pé de nós durante 1 minuto ou 2 em oração. Aliás, é muito engraçado porque eu fiquei daqui para aí, ao pé dele. Vem sentar ao pé, foi uma sorte e um privilégio. E depois, no fim, os presentes têm a ocasião de se despedir e de o cumprimentar quando saem da casa de Santa Marta, e há uma pequena troca de palavras. E impressionou-me o olhar de bondade, de abertura de espírito, digamos, de coração aberto, de tolerância no bom sentido do termo, de abertura, de amor cristão que exala daquele, que sai daquele homem. É uma pessoa extremamente aberta, extremamente meiga e carinhosa no olhar. Para dar um pequeno exemplo, eu, enfim, educado de uma maneira tradicional,
ajoelhei-me para lhe beijar o anel e ele não quis, puxou-me para cima e quis-me dar um shake hands, um aperto de mão, e eu disse não. E eu na altura, enfim, ele é argentino, eu falei ainda em castelhano, disse, Santo Padre, venho aqui pedir uma bênção para as obras assistenciais e para todos os cavaleiros portugueses da Ordem de Malta, enquanto Presidente do Conselho Diretivo da Assembleia Portuguesa, mas também uma bênção para o meu filho António, que nesse dia era crismado, e dava-se essa coincidência. Eu voltei, aliás, a correr de Roma para ainda chegar aos salesianos a tempo de assistir ao crisma, e não houve atrasos, portanto cheguei a tempo. Mas impressionou-me a grandeza da alma, o olhar atento, o olhar... É de facto, se assim se pode dizer, um atleta espiritual, não é? E sente-se de facto aquela relação de simplicidade e de grandeza que há pouco referia, que há nos grandes homens, e que estão ao mesmo tempo perto e longe. Há uma relação de, digamos, de comunhão intuitiva e instintiva. Por isso, foi de facto um dos grandes momentos da minha vida, devo dizer. Muito obrigado, Dr. Agostinho, muito obrigado. por esta entrevista maravilhosa. Penso que os nossos espectadores irão apreciar, não só aqueles que são simpáticos às ideias aqui formuladas e despendidas, como também todos aqueles que forem adversários leais de nós todos. Enfim, foi um momento encantador neste palácio encantado de tantas gerações e de tanta gente boa desta terra. Muito obrigado, uma grande honra. Muito obrigado, Bem-Anjo.